Romanos capítulo de número 4. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia a partir do verso de número 16. Romanos 4, 16. Diz assim a palavra: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. E a promessa, querido, ela não é apenas para mim e para você, mas essa promessa é também, diz aqui a palavra, para a nossa descendência. Deixa eu te falar uma coisa. Deus criou você com uma missão. Qual tem sido a sua missão diante de Deus? Ou seja, para que é que Deus te desenhou? Para que é que nós servimos? Para que é que nós estamos com os pés sobre a face da terra? Deus tem algo comigo, Deus tem algo também com você. Nós fomos desenhados com um propósito. E esse propósito, querido, você precisa entender que ele não atinge apenas a nossa pessoa, mas nós temos a responsabilidade de atingirmos, de alcançarmos as outras gerações. Deixa eu te contar uma história. Você nasceu para ser um resolvedor de problemas. Muitas pessoas correm dos problemas, mas você nasceu para ser alguém que resolve os seus problemas, os problemas de outros e, por que não, até mesmo os problemas de uma nação. De que forma? Deixa eu te contar uma história. O povo de Israel, em um determinado momento da sua história, estava vivendo uma situação complicada. Havia um povo chamado filisteus, que ameaçavam o povo de Israel. O rei, que era Saul, nada fazia. Ficava juntamente com os seus soldados, os seus veteranos de guerra, esperando o momento de ser atacado. Mas um jovenzinho, um pastor de ovelhas, chamado Davi, enfrentou aqueles que o ameaçavam, enfrentou aquele que ameaçava o povo de Israel, e não apenas venceu a sua luta, como também se tornou rei sobre todo Israel. Sabe, querido, eu quero que você entenda que Davi, ele ganhou a batalha, ele se tornou rei sobre Israel, e ele começou a formar um grupo de valentes. A sua missão, ele entendeu que não terminaria ali, mas Davi, na verdade, criou um grupo de homens, os chamados valentes de Davi. Alguém só pode ensinar a outra geração aquilo que ele fez. Se ele é um vencedor, ele pode ensinar a outra geração como se tornar uma vencedora. Se ele foi um matador de gigantes, ele certamente tinha como ensinar a outra geração como serem matadores de gigantes. Qual é o problema? O problema é quando nós ficamos de braços cruzados, quando nós esperamos, Deus vai fazer em um determinado momento, eu estou aguardando. Na verdade, é tempo da igreja do Senhor Jesus acordar, é tempo de você levantar, porque você é a igreja do Senhor Jesus. É tempo, meu querido, de você não apenas conquistar o seu território, mas é tempo também de você treinar outros, para que outros também sejam conquistadores. Quem era Davi? Davi era um humilde pastor, mas Davi, ele se preparou, ele enfrentou o desafio. Eu quero que você saiba que todo e qualquer problema é, na verdade, uma oportunidade. Eu estou falando com você,
o problema que você está vivendo no seu trabalho, o problema que você está vivendo na sua casa, filha, é na verdade uma oportunidade que Deus está te dando para que você aprenda, para que você cresça e para que você vença. Por que é que algumas pessoas olham para trás, voltam atrás diante das dificuldades? Não é tempo de voltar atrás, não é tempo de recuar. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que coloca as mãos no arado e começa a olhar para trás e começa a querer voltar atrás, não é digno dele. Deus busca homens e mulheres que sejam dignas da palavra dele. O que é que nós podemos fazer? Ou qual tem sido o nosso grande problema? Qual tem sido a grande dificuldade das pessoas? Às vezes nós deixamos de enxergar, às vezes nós deixamos de ver o que é que Deus está fazendo. E quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós deixamos, querido, de ouvir aquilo que Deus está fazendo, sabe o que Deus às vezes faz conosco? Deus às vezes começa até mesmo a apertar o nosso cerco. Deus fez dessa forma com o faraó que estava no Egito. Faraó não queria permitir que o povo de Deus fosse ao deserto para apresentar os sacrifícios a Deus. Na verdade, aquele povo estavam indo para a terra prometida de Deus. Deus tem a terra da promessa, querido, entenda isso. E Faraó quis barrar, Faraó quis segurar, e sabe o que Deus fez? Deus começou a apertar o cerco em torno de Faraó. E Deus começou a mandar algumas pragas sobre o Egito. A primeira praga foi a praga que o rio Nilo, que era adorado pelos egípcios, que era idolatrado pelos egípcios, as águas se tornaram em sangue. Mas mesmo assim, Faraó resistiu. E Deus começou a mandar praga de piolhos, de sapos. Deus começou a fazer com que Faraó abrisse o coração, mas o coração de Faraó permanecia endurecido. Muitas vezes, quando nossos ouvidos estão fechados, Deus que nos ama, como Pai que ama, Ele corrige. Deus permite que a gente passe por algumas circunstâncias. Deus permite que a gente viva algumas situações. Para quê? Para que a gente possa estar melhorando, para que a gente possa estar crescendo. Eu não sei se você está me ouvindo. Eu quero que você entenda, filho amado, minha irmã querida, que dentro de você existem possibilidades. Dentro de você existe, na verdade, um milagre. Dentro de cada um de nós existe um milagre. O que houve na vida de Abraão? Abraão venceu porque ele creu. Abraão creu nas promessas. Abraão esperou naquilo que Deus tinha feito. Aliás, quando Abraão saiu da sua terra, ou quando Deus chamou Abraão, ele não tinha absolutamente nada. Sabe o que Abraão tinha? Abraão tinha uma esposa estéril. Naquele momento, aqueles que não tinham filhos eram considerados amaldiçoados. Abraão não tinha filho, a sua esposa era estéril. Mas Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão recebeu essa promessa. Abraão creu nessa promessa. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Abraão creu nessa promessa. Abraão começou a caminhar pela fé. O que Abraão começou a fazer? Ele começou a se mover pela fé. Ele venceu as dificuldades. Abraão passou pelo Egito, Abraão passou pelo deserto, sempre crendo e percebendo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava melhorando o entendimento de Abraão. Deus estava levando a Abraão a possuir a herança que Deus tinha para ele. Filha, Deus te deu habilidades. Amado, Deus já colocou dentro de você habilidades, possibilidades tremendas. Onde é que elas estão? Elas estão dentro de você. O que é que está faltando? Está faltando tomar passos e um posicionamento de fé. Eu não sei se você me ouviu. Você nasceu para marcar essa geração. Você nasceu para ser a diferença, não apenas para você, mas também para aqueles que virão. Aliás,
Essa é uma responsabilidade da igreja do Senhor Jesus. Não apenas receber a sua herança, mas passar a sua herança, ou melhor, a herança que Deus nos tem para cada um de nós, passarmos para as próximas gerações. Você entenda isso. Não seja egoísta dizendo assim, eu quero ser abençoado. Não, você pode ser abençoado, claro que pode, mas Deus quer que você vá além, porque as gerações, a sua descendência também precisa entrar na terra da promessa. Qual tem sido a dificuldade? A dificuldade tem sido em obedecer a palavra de Deus. Quando o pecado entrou na humanidade, o homem passou a não querer, a obedecer a palavra de Deus. Às vezes lê a palavra, às vezes recebe uma palavra de fé, uma palavra de impacto, mas nem sempre obedece a essa palavra. Querido, alguém só pode ser um conquistador, alguém só pode ser um matador de gigantes, um resolvedor de problemas, quando ele obedece à palavra do Senhor. Deixa eu dizer algo sobre a sua vida. O desejo do coração de Deus é abrir à sua frente. Será que você está me ouvindo? O desejo do coração de Deus é abrir à sua frente uma rota de alegria, uma rota de prosperidade, um caminho de firmeza. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. O desejo do coração de Deus é que você seja abençoado, é que você seja abençoada. Eu estou dizendo que Deus está abrindo à sua frente uma rota, um caminho de possibilidades daquilo que Ele tem para a sua vida. Será que você crê nisso? Mas eu quero te fazer uma pergunta. No que é que você tem investido? O que é que tem sido o principal na sua vida? Muitas pessoas investem o seu tempo em coisas que não vão levar a lugar nenhum. Muitas pessoas investem o seu dinheiro naquilo que não é alimento, nem de conhecimento e nem um alimento para que ela possa se manter viva. Eu estou perguntando, no que é que você tem investido? Sabe, queridos, muitas vezes nós não sabemos administrar a nossa vida e acabamos investindo aquilo que nós ganhamos em vaidades. O que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que você está adquirindo, mas não vai usar. Você sabe que não vai usar. Isso acaba sendo uma vaidade, aquilo que é supérfluo na sua vida. O maior investimento que um homem pode fazer, o maior investimento que uma mulher pode fazer, é o investimento no seu próprio conhecimento. Quando você investe em você, no seu conhecimento, quando você pega a palavra de Deus, quando você pega a palavra de Deus e folheia e diz assim, essa palavra é comigo, eu recebo essa palavra. Quando você busca o conhecimento da parte do Senhor, é o maior conhecimento que alguém pode ter sobre a sua vida. Às vezes, amados, nós pensamos, nós imaginamos a respeito daquilo que Deus fez na vida de Abraão, e dizemos assim, mas foi em Abraão, há tanto tempo atrás. Deus fez grandes coisas na vida de Moisés, mas foi há tanto tempo atrás. Você sabia que o mesmo amor que Deus teve por Abraão, que teve por Moisés, que teve por Paulo, que teve por Pedro, é o mesmo amor que Deus tem por você? Deus te ama e Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos falando sobre Abraão. Estude a vida de Abraão, vai ser uma semente poderosa na sua vida. Quando você começar a ver a vida de Davi, estude a vida de Davi, estude os evangelhos, estude o que é que Jesus tem feito, o que é que Ele ensinou. Comece a observar, o que é isso? Nós temos uma riqueza maravilhosa, nós temos um poder poderoso. E Abraão, pela fé, ele entendeu o que Deus estava fazendo, porque é que Deus estava o chamando. E cada lugar que Abraão passava, Abraão erguia um altar e oferecia um
sacrifício a Deus. O que é que Abraão estava fazendo? Abraão estava honrando a Deus. Você precisa aprender a honrar a Deus. Você precisa aprender a honrar o seu pai, a sua mãe, o seu líder. Sabe por quê, querido? Porque existem duas leis que governam a face da terra: a lei da honra e a lei da desonra. A honra traz bênção, a desonra atrai maldição. Não queira ser um amaldiçoado, mas queira ser um abençoado. Aprenda a honrar. Toda semente de bênção, toda semente da palavra de Deus desata bênção sobre a sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo. O que é que Abraão estava fazendo? Abraão, por toda a terra, por todo lugar, ele ofertava, ele se apresentava a Deus, e quando nós ofertamos e nos apresentamos a Deus, nós provocamos uma reação no céu. Por quê? Porque desde Gênesis, a terra foi programada, irmã, preste atenção, a terra foi programada, a terra foi feita para que ela gerasse, Deus deu uma ordem à terra, a terra precisa cumprir a sua ordem. Toda semente que é lançada sobre a terra, necessariamente, ela deve nascer. Hoje você está recebendo a semente, essa semente vai nascer. Você me ouviu? Hoje você está recebendo a semente da palavra de Deus, e eu quero te motivar, eu quero te dizer, filho, qual tem sido os desejos do seu coração, qual é a missão que Deus tem te dado. Sabe, não volte atrás, não se renda, não deixe que os problemas sejam maiores do que a sua fé. Não permita, sabe, irmã, não permita que forças, que vozes, que situações, que dificuldades venham a ofuscar aquilo que Deus tem para você na sua vida. Mas esteja atento àquilo que Deus está falando. Um ouvido atento, um coração atento, consegue ouvir e perceber nas coisas mais pequenas o que é que Deus estava fazendo, o que é que Deus está fazendo. Uma certa feita um homem, e esse homem se chamava Moisés, ele estava no deserto, e Deus começou a falar com Moisés através de uma sarça, de um arbusto, de uma pequena árvorezinha. Portanto, filho, qualquer sarça serve, qualquer arbusto serve, quando Deus estiver na sua vida. Através de qualquer coisa Deus fala, quando Deus estiver na sua vida, quando você tiver, minha irmã, a sensibilidade para ouvir a palavra de Deus, para entender o que é que Deus está fazendo. Agora, o coração precisa estar obediente, o coração precisa estar firmado, né? Muitas pessoas estão aguardando, esperando que Deus faça algo, né? Ou muitas vezes até querendo fazer por Deus, não é assim? Às vezes nós estamos querendo fazer por Deus, e outros optaram por voltar atrás. Ah, que situação complicada, que situação triste, não é verdade? Optar por voltar atrás, optar por desistir. Não, a vida cristã, a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, aprenda isso, é uma vida de batalhas. Passamos batalhas? Passamos todos os dias. Mente quem fala que nós não passamos batalhas. Nós passamos batalha todos os dias. Qual é a diferença? A diferença é que com o Senhor nós vencemos toda e qualquer batalha. Eu não sei se você me ouviu. A diferença é que com o Senhor dos Exércitos nós vencemos toda e qualquer batalha. Agora, por que é que Deus quer que tenhamos esse coração de guerreiro, né? Como Davi, um coração disposto até mesmo de preparar outras gerações. Sabe por que Deus quer? Porque a nossa luta está relacionada a uma herança. Toda batalha, toda luta acontece por conta de um território. Entenda o que eu estou dizendo?
Toda batalha, toda luta, olha a nível mundial, todas as lutas que existem, elas acontecem por conta de um território. Eu estou falando com você, você tem uma herança que o inimigo tenta se apropriar, tenta puxar, tenta levar para o lado, ele tenta roubar. Jesus diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Ele tenta destruir a sua herança. O que é que faz um homem de Deus? O que é que faz uma mulher de Deus? Pela fé se levanta e diz assim: eu estou guerreando porque eu tenho uma herança. Essa herança é uma promessa, e essa promessa ela não alcança apenas a minha pessoa, mas alcança também outras gerações que estão chegando. Não é tempo de voltar atrás, não é tempo de recuar. É tempo, meu querido, de você levantar a sua voz, levantar as suas mãos e, como um guerreiro e como uma guerreira do Senhor, glorificar o nome de Jesus Cristo. Será que você me ouviu? Será que você está entendendo o que eu estou dizendo a você? É tempo de recuar? É tempo de voltar atrás? É tempo de se render somente a Jesus, que nós nos rendemos. Por quê? Porque Ele está fazendo obra completa no seu coração e na sua vida, em nome de Jesus.